eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nos está sendo revelado aqui que quem está advertindo é o Espírito. Amém? É isso? Quem escreveu foi o apóstolo Paulo para o irmão Timóteo, mas segundo a Bíblia, ele afirma que é o Espírito que está falando. Amém? Quem está advertindo a igreja? O Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Amém? Não é o apóstolo Paulo, ele está sendo o instrumento do Espírito. E segundo a Bíblia, toda essa palavra aqui revelada foi a ação do Espírito. Então, tudo que está aqui escrito para todos nós é obra do Espírito Santo usando nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Se nós já temos que crer nisso, amém? Temos que crer nisso, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está agindo na igreja. E é ele que Jesus falou que é ele que ia, o Consolador que ia chegar e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que gera uma nova criatura. Sem ele, esquece. Então nós temos que, quando tirar da mente assim, pô, viu o que o homem falou, o que o fulano falou? Fulano, não, tem que ver se é o Espírito. Se é o Espírito que está falando conosco, amém? Porque se não for ele, fica difícil. Em Hebreus, capítulo 9, presta atenção na palavra, amém, irmão? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Que palavra? Jesus, o Evangelho. Então existe uma fé salvadora que vem através da palavra. E é o Espírito Santo que traz a palavra. E a Bíblia diz que depois que eu escuto o Evangelho da verdade, que não pode ser da mentira, o Evangelho da verdade, e passo a crer nele, como foi revelado, passo a crer, gerou fé, porque eu escutei o Evangelho da verdade, gerou fé. A Bíblia diz que eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Isso é o que a Bíblia afirma que faz na vida daquele que passa a crer. Eu sou selado com esse Espírito Santo. Amém? Que é o da promessa, garantia da entrada na glória. Sem a presença do Espírito Santo, não tem como entrar na glória, não tem como entrar na presença de Jesus, não tem como ter comunhão com Deus, não tem. Porque não é por força nem violência, sim pelo meu Espírito. Só dá para fazer o que a palavra diz com a influência do Espírito, por causa do amor de Jesus na cruz. Quem se rendeu, quem levou Jesus para a cruz, foi o Espírito. O Espírito estava guiando Jesus em tudo. Esse mesmo Espírito vem para dentro da igreja, dentro do homem. Amém? Em Hebreus capítulo 9, diz assim, no 13, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam,
quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Amém? Purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Para a gente entender isso, e agora perceba que o Senhor Jesus se ofereceu a Deus, ele foi para a cruz, se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. Foi obra do Espírito em Jesus, o Jesus homem. Pelo Espírito eterno que ele se ofereceu a Deus. Então Jesus, a Bíblia está falando que Jesus, a vida dele aqui, foi guiada e orientada pelo Espírito. Ele já nasceu pelo Espírito, uma obra do Espírito. Então todo o sofrimento foi a capacitação do Espírito. Sem o Espírito, Jesus não fazia nada. Tinha que ter o Espírito, amém, irmão? Porque a Bíblia é bem clara que pelo Espírito eterno ele se consagrou a Deus e ofereceu a Deus. Ele foi o sacerdote, ele foi a oferta, ele foi o sacrifício. Ele foi tudo e ele se ofereceu pela influência do Santo Espírito. Amém? A Bíblia diz em Efésios que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Consciência das obras mortas é por causa da nossa alma morta. O homem está morto espiritualmente. Então, todas as obras é obra morta que vem de uma alma morta. Amém? É sempre um sentimento de culpa. Então, mas o sangue de Jesus limpa, acaba com toda a sujeira, limpa, o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A alma fica limpa, a consciência fica sem culpa. Amém? Amém ou não amém? Então agora, presta atenção, esse mesmo Espírito que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus, é esse Espírito eterno que revela o Evangelho para a igreja, revelou, e revela, e me leva, me direciona para a cruz. E fala assim, aqui está o seu Salvador, aqui está o teu Deus, aqui está quem te ama verdadeiramente, aqui quem te oferece algo que ninguém pode oferecer. Então é esse Espírito eterno que me leva para a cruz. É esse Espírito que me leva para morrer com o meu Salvador. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o mesmo Espírito que levou Jesus fez com que ele se oferecesse a si mesmo pelo Espírito eterno a Deus. Esse Espírito Santo me mata na cruz com Jesus e esse Espírito me leva e fala assim, aqui o teu Deus. Então me ofereço, eu sou teu. O Espírito Santo que faz essa obra. Imaculado. Agora eu me ofereço, ele me leva para me entregar para o Deus vivo, para servi-lo. Imaculado. Amém? Ele pode fazer isso? Pode. E através do Evangelho, esse Evangelho maravilhoso, o Evangelho da verdade. Então percebe que o Espírito Santo estava ajudando Jesus em tudo. Em tudo.
É o mesmo, é a advertência do Espírito. Esse mesmo Espírito está na igreja e o cabeça é Jesus. Esse mesmo Espírito, segundo a Bíblia, passa a habitar em todo aquele que crê. Com sinceridade. Amém? Então, quando nós recebemos essa ajuda, quando ele entra aqui, por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em falar, sabe o quê? Aquele que diz que está nele deve andar também como ele andou. Não tem problema nenhum. A Bíblia não tem problema nenhum em dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque é uma obra do Santo Espírito. Fazer eu amar Jesus, obra do Espírito. Me levar para morrer, obra do Espírito. Me tirar do túmulo, obra do Espírito. Fazer com que eu ande na verdade, obra do Espírito, porque Ele é o Espírito da verdade e ia se manifestar, me revelar toda a verdade e me guiar em toda a verdade. Porque Ele faz essa obra. Ele é o Espírito eterno. E a Bíblia diz que Ele é o Espírito de santificação. Amém? É o Espírito de vida. Não falta nada. Quem recebeu Ele, vive isso. Amém? E com isso a palavra vai sendo glorificada. Em 2 Tessalonicenses, no 13 diz assim: mas devemos sempre dar graça a Deus, 2,13, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, para a salvação, o que acompanha ela? O que acontece? Em santificação, vivendo a santificação, um estado de santidade. Amém? Em santificação que é operada pelo Espírito eterno, capacitador, ajudador, consolador. E fé da verdade. E uma fé que vem dessa verdade. Que entra uma fé que é gerada pelo Evangelho da verdade e que vive a santificação do Espírito, uma obra dele, revelada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que capacitou ele em tudo. Por isso que Jesus não tem problema nenhum em falar, não se preocupe quando vocês estiverem diante dos doutores, não temam, porque vai ser Ele usando vocês, Ele que vai falar. E a Bíblia diz que eu sou ajudado contra toda fortaleza no homem interior pelo Espírito. Amém? Porque o Espírito eterno é uma pessoa poderosa que me faz não temer mais nada. Que faz eu amar Jesus, que me matou na cruz. Quando eu não morro na cruz, vivo eu velho, significa que o Espírito não me levou para a cruz, eu não permiti. Amém, irmão? Mas a igreja é dominada pelo Espírito. Amém? E no 3:1 diz assim, 2 Tessalonicenses, no demais, irmãos, rogai por nós, para quê? Para que a palavra do Senhor, amém, irmão? O Espírito Santo, amém? No demais, irmão, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Amém? Livre curso para quê? Tu já orou isso para a tua vida? Para a palavra ter livre curso na alma. Tirar toda a desgraça que tem que tirar, porque a palavra tem que ser glorificada, irmão. A palavra tem que ser glorificada, ela não é da terra,
ela é de Deus, ela está carregada com o amor do Altíssimo. Ela, quando eu estou vivendo o Evangelho, esse livro está sendo glorificado. Quando ele está sendo glorificado, Cristo está sendo exaltado. Quando Cristo está sendo exaltado, está vendo que estou te santificando Ele como Senhor em meu coração, para a palavra ser glorificada, assim como é entre vós. Como é que é isso? A palavra é glorificar assim como é entre vós. Quando ela foi ministrada para vocês, vocês estão andando de acordo como ela foi falada. A palavra está sendo glorificada. Mas eu também posso ignorar ela. E quem faz essa obra? O Santo Espírito. Vivendo a santificação, a palavra está sendo glorificada. Jesus. Amém? Amém ou não amém? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Está glorificando a palavra? Glorificar a palavra é viver a santificação do Espírito. É ela agindo, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. No que a palavra está libertando, ela está sendo glorificada. Olha que linda a palavra, ela está fazendo a obra que ela disse que faz. E é assim. E sem o Espírito, impossível. Impossível. E com isso eu passo a enxergar melhor a miséria que está a igreja, sem o Evangelho da verdade, sem a presença da pessoa do Espírito Santo, fazendo a obra, porque homens mentirosos estão pregando. Como pode receber o Evangelho da verdade? Como pode receber o Espírito Santo da promessa, que só entra numa alma com o Evangelho da verdade? Como pode receber ele sem a verdade? E por outro lado, quem tem a verdade também não vive, não se enquadrou, não foi para a cruz, porque a obra da palavra é o Espírito Santo ministrando, nos direcionar para a cruz. Morrer com Jesus. Quando eu vou para a cruz, eu desço no túmulo e ressuscito. Ressuscito, o Espírito Santo me coloca de pé, me mostra toda a verdade e faz com que eu ande em novidade de vida. Essa é a obra do Espírito. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito, não tem Deus. E a Bíblia diz que agora eu sou servo da justiça, não mais do pecado. Servo da justiça por causa da presença do Espírito Santo. Aí dá. O fruto do Espírito começa a ser manifestado. Não na letra, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Porque é circunciso aquele que é no coração, não na carne, não externo. Amém? É na alma, a mudança radical na alma, amando o mundo por vir, vivendo sob o domínio do Espírito Santo, porque os filhos são guiados pelo Espírito. E com isso eu sei se eu tenho Espírito ou não. Qual foi? Jesus pecou. Aí naquele grande dia, porque ele é poderoso para apresentar vocês diante dele, imaculado, irrepreensível, sem culpa, sem mancha. Ele é poderoso para fazer essa obra e vai se concretizar o que aconteceu com Jesus. Ele se entregou a si mesmo, a Deus, pelo Espírito, imaculado. E tu acha que a igreja que vai entrar vai ser como? Porque o cabeça é ele. E o Espírito Santo é poderoso para fazer. Aí critico algumas religiões que não creem no Espírito, mas a maioria que dizem ser cristão e acreditar no Espírito Santo negam a eficácia da presença dele. Não tem como viver como Jesus, segundo a Bíblia, não tem outra alternativa. Quem é dele deve andar como ele andou. Então a Bíblia não... Por que está falando que deve? Porque o mesmo... Aí Jesus responde, porque o mesmo Espírito
que me impulsionou a fazer tudo por amor, é o mesmo Espírito que veio habitar dentro de vocês. Se o glória a Deus não for completamente ligado à vida, não adianta nada. Porque esses homens que viveram como Jesus, aí viu? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que ousadia! Porque o mesmo Espírito que capacitou o nosso Senhor e viveu aqui, revelou como viver, é o mesmo que habita em nós e dá. Dá quando eu rechaço tudo aquilo que pode me atrapalhar. Não podemos mais brincar mesmo? Está chegando o fim. Dá uma olhada aí. Cidades em alguns lugares já sem luz, por causa de problemas, enchente igual não sei o quê, a guerra, rumores de guerra, está tudo sendo direcionado para o monstro aparecer e Jesus levar a igreja. Que loucura ignorar essa graça. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não faça isso, não ignore o Espírito da graça. Cristo, o que é que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, Senhor? Ué, a fé de vocês é em mim. E aí? A fé de vocês em mim, tu sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Em quem? Em Jesus. E como assim? O Espírito Santo vem habitar dentro. Então dá para andar em santidade de vida, com a presença dessa terceira pessoa da Trindade. Quem aplica a salvação, o amor, a benignidade, a bondade, mansidão, domínio próprio, quem aplica essa salvação em nós, o Espírito Santo. Que não adianta cantar música sobre o Espírito. Ele não veio para a gente cantar música sobre ele. Veio para a gente viver a influência dele. Cantar muito lindo, cantar sobre o Espírito Santo, cantar sobre Jesus, mas é objetivo. Ele foi para a cruz, para mim morrer também lá. Ele saiu do túmulo, para mim sair também. Ele andou aqui em plena santidade. Para quê, Senhor? Para vocês também seguir meus passos. E a direção, qual é o destino? O céu de glória. Então, ele se ofereceu a si mesmo pelo Espírito Santo. Porque ninguém se oferece a si mesmo plenamente a essa palavra? Porque o Espírito Santo não está presente. Quem se rende a essa palavra, se entregar a Deus, eu olho para cadê Deus, né? Se entregar a Deus, quer ver? Se entregar a Deus, se entregar aqui, por amor e gratidão a esse Deus maravilhoso. Amém? Aí dá, no final das contas, os fiéis, vamos escutar assim, eles se entregaram a si mesmo, por amor, com a influência do Espírito Eterno. Se entregou. Está na hora, e só o Espírito Santo me leva para a cruz, só o Espírito Santo aplica essa salvação, me orienta, porque os filhos são direcionados, influenciados pelo Espírito. Então, qual é o meu sentimento com essas advertências? Porque o Espírito Santo adverte a igreja para ela poder subir. Então, quando fala assim, se arrepende, sai daí, vem cá, vai. Todo esse conselho, adivinha essa advertência de quem vem? Do Espírito. Como eu estou recebendo essa advertência? Porque onde ele está presente, ama as advertências. Que seja assim em nossas vidas, no nome de Jesus. Deixe esse miserável desse velho homem morto em nome de Jesus. Como? Ora, busca, lê. Pensamento ruim, está repreendido, eu não quero mais isso, não.
luta, é por força, é na nossa vontade que ele trabalha. Está vindo, estou sendo inclinado para o meu eu. Repreende isso em nome de Jesus, que o teu eu, o destino, o eu velho, o destino, é o fogo do inferno. Que seja revelado que nós servimos ao Deus vivo por causa da influência maravilhosa do Santo Espírito. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus, irmão.